Fala pessoal, vamos lá para mais uma aulinha de revisão. Só lembrando que aqui é só uma passada rápida pela matéria, né? Isso não desqualifica, digamos, a leitura com calma de todo o material que está no portal do IAD e também a rever as aulas que estão lá no Teams, né? Vamos lá então, contabilidade gerencial. Um dos pontos muito importantes na contabilidade gerencial é o controle dos custos, tá? Por quê? Porque custo é um problemão o tempo todo. A margem de lucro depende de você cada vez mais esmagar os teus custos, né? Por mais triste que isso seja de ficar pesquisando o tempo todo, é isso que você precisa fazer para poder ter uma margem boa, né? Porque às vezes nos preços a gente não consegue subir tanto, né? Porque a concorrência, de certa forma, coloca um limite ali, né? A competição. Agora tem que tentar comprar bem, né? Isso daí é totalmente relacionado com a contabilidade gerencial, que é o controle dos custos. E vamos lá para o nosso custeio por absorção, tá? O que é o custeio por absorção, né? Eu não vou, como eu falei, a gente tem os textões aqui que vocês vão ver depois individualmente nos slides, né? Mas lembrando, né, que você tem custos diretos e indiretos. Os diretos você consegue linkar diretamente na matéria, né, desculpa, na matéria, não, no produto teu, é aquela matéria-prima, é aquela mão de obra que você usou para a produção, tá? Especificamente de cada um dos itens, né, dos produtos que você trabalha, né? Ao passo que o custo indireto é aquele custo da administração, é o custo da propaganda, às vezes de uma forma ampla da empresa, entende? Que daí a empresa ela é um guarda-chuva de vários produtos, entende? Então, os custos diretos eles precisam ser divididos dentro da empresa, né? Como ele coloca aqui, o custeio consiste na apropriação de todos os custos incorridos, né? Fixos, variáveis, diretos e indiretos. Você precisa ter esse controle, né? Tá? Principal ponto de distinção entre um e outro é custos e despesas, né? As despesas, como a gente vai ver depois, elas são rateadas aqui, pessoal. Você precisa criar um critério de rateio, né? Como assim, né? Você tem que ver alguma forma, né? Poxa, eu tenho a fábrica, né? Eu tenho a energia, por exemplo, da fábrica toda. O que eu vou colocar para para um produto e vou colocar para outro da divisão daquela conta de luz minha, que às vezes é um valor bem considerável. Pois então, essa conta de luz ela precisa ser rateada, né? O que você pode usar? Por exemplo, a quantidade de matéria-prima que é gasta num equipamento, a quantidade de horas que você usa a fábrica para produzir tal item. Por exemplo, a fábrica ela fica 80% do tempo produzindo o produto A e 20% produzindo o produto B, né? Beleza? Então eu vou fazer assim, vou ratear 80% da energia produto A e 20% produto B. Mas esse rateio não necessariamente ele tem uma série de detalhes, pessoal, que você como contador, né, você tem que tentar identificar dentro da empresa que você está atuando, né, qual é o melhor critério. Porque vamos fazer esse exemplo rápido aqui, né? Eu tenho uma fábrica que 80% das horas de máquina é para produzir o produto A e 20% é produzir o produto B. Olha uma curiosidade, né? Essa fábrica o produto A, eu gastava 80% das horas máquina, mas eu gasto apenas 5% da matéria-prima, que de certa forma, talvez nesse caso seja o maior custo dentro do produto. E os outros 20% do produto eu gasto 95% da matéria-prima. Entende que você gasta mais hora máquina num produto que gasta menos matéria-prima. E por aí vai. Esses detalhes, pessoal, acaba acontecendo em cada negócio. Você, como contador, precisa identificar qual é o melhor critério. Tá bom? Vamos lá, né? Deixar claro que a empresa não deve alterar sua maneira de apropriar os custos constantemente. Não pode, né? Por quê? Porque senão você perde a comparatividade, a comparabilidade, assim, ao longo dos exercícios, né? Você tem lá uma margem de custo, uma margem de lucro, no caso, de um produto, daí no outro ano você resolve mudar o método de custeio e, nossa, olha aqui, ó, agora a gente tem mais margem de lucro. Ou, às vezes, eu tenho uma menos margem de lucro. Como que aconteceu essa diferença de um ano para o outro? E, às vezes, a diferença não está em nada. A diferença só está na forma que você contabiliza os rateios, entende? Você colocou mais margem num produto no outro porque você mudou o sistema de custeio. Então, pessoal, como a gente, no gerencial, a gente quer estudar a empresa ao longo de vários exercícios, né? É importante que você cuide para que essas distorções não atrapalhem a análise. Tá? Então, se porventura você tiver que trocar o sistema de custeio, né, tome cuidado e sempre relembre que vai ter alguma diferença justamente por causa da mudança do sistema. E
o ideal é que, ao adotar um sistema, você não fique trocando ele direto, porque você sempre vai perder comparabilidade entre um ano e outro, né, se você ficar, de certa forma, brincando com os métodos de custeio, né? Qual será que eu vou pôr e por aí vai, tá? Vamos lá, o custeio é um processo de 3 passos. Primeiro é preciso separar os custos de produção do período. Os custos diretos do produto são atribuídos aos produtos específicos e os indiretos são distribuídos aos centros de custo, né? Eu posso ter centros de custo do produto A, do B, eu posso ter centros de custo de produção, pintura, qualidade e por aí vai, depende da empresa que vocês estiverem atuando. Legal? Vamos lá, um exemplo, né? Suponha que a empresa Balsa Nova tenha tido os seguintes gastos durante um determinado período. Aqui está todos os gastos, percebo que ele está misturado, inclusive, né? Salário da fábrica, matéria-prima, comissão de vendedor, salário de administração, tem custo e despesa misturado aqui no meio, né? Então a gente tem que, primeira coisa é separar os custos das despesas. Vamos pegar os custos, salário da fábrica, matéria-prima, 480, né? Segundo ponto, pegar as nossas despesas. Separei no rateio 210, né? A soma de todos os custos e despesa, 690. Tá legal? As despesas elas não integram o custo do produto e, como consequência, serão lançadas diretamente contra o resultado. Lembra que a gente lança lá custos e despesas, né? Agora a gente precisa fazer um rateio, pessoal, tá? Vamos pegar, por exemplo, aqui o custo era 280, se você olha, 270. Matéria-prima consumida, 270, né? Eu tenho aqui quanto de matéria-prima foi usado em cada item. E mão de obra. Eu tenho quanto de mão de obra foi usado na produção do A, do B, que é a mão de obra direta da fábrica, e quanto é usado de forma indireta, seja na limpeza, na recepção, na segurança, entende? Então, já peguei custos e criei uma primeira divisão, entendeu? Né, do que eu consigo apropriar diretamente ao produto. Tá legal? Vamos aqui agora. Eu tenho matérias-primas que foram gastas no produto A, no B, mão de obra no A e no B. Fechou aqui 120 no A, apropriado diretamente, 240 no B, apropriado diretamente, a soma desses dois, 360, e eu tenho os indiretos que eu preciso ratear de alguma forma. Aqui é o somatório, estão os meus custos totais da organização. Vamos lá. Uma primeira forma que você pode usar. Perceba que aqui ele usou a matéria-prima, né? Ou melhor, todos os custos diretos, 120 e 240. Um primeiro critério de rateio, né? Um terço iria para um terço iria para outro, criou uma divisão, apropriou, né? A quantidade todos os custos variáveis de um item, né? Eu pego a proporção e atribuo os indiretos de acordo com a proporção desses custos, né? Desses custos diretos, né? Eu pego lá quanto que eu usei de direto para um, quanto eu usei de direto para outro, faço uma proporção e pego os indiretos e aproprio nessa proporção. Mas eu não preciso ficar só nisso, eu posso criar outros rateios, né? Por exemplo, só matéria-prima ou só mão de obra, né? E por aí vai. E daí eu crio outros critérios de rateio que, como eu falei, pessoal, vocês, como contadores, né, a disciplina gerencial, a gente não é para calcular o custo no detalhe, mas só para você ter aquela percepção de que o custeio tem total relação com a administração e a gestão da organização. Às vezes, por exemplo, você erra o preço de um produto porque você está usando critérios de rateio que não, de certa forma, são os melhores para a tua operação. E você não consegue baixar o preço de um produto porque você está com um custo muito alto, sendo que aquele produto não está usando toda aquela estrutura da empresa que você está imaginando, entende? Então, o custeio pode atrapalhar, inclusive, na formação, no final das contas, onde que eu quero chegar com essa explicação, né? Pode atrapalhar na formação do teu preço, né? Porque você apropriou de forma não posso dizer incorreta, mas talvez não a melhor adequada para aquela situação, tá? Os custos dos equipamentos, do material que vai ser usado na produção de cada produto da sua empresa. Legal, pessoal? Até mais.